Terça-feira, 24 de fevereiro, boa tarde, pessoal. Você acompanha a partir de agora o Câmara Notícias, o programa da Câmara Municipal de Barra Bonita, com um resumo do que foi a sessão de ontem à noite. Os vereadores aprovaram ontem, por unanimidade e em única discussão, decretos legislativos que definem os homenageados com o Prêmio Chico Mendes e Mulher Destaque. Estes prêmios serão entregues na sessão de aniversário da cidade no dia 18 de março. Bom, e dentro do expediente, a vereadora Poliana Quirino apresentou requerimento que pede informações sobre uniformes escolares entregues aos alunos da rede municipal de ensino. Senhor presidente, nobres colegas, boa noite a todos, ao público que nos acompanha e a todos que nos assistem pela internet. Bom, como vocês podem ver, eu já fiz um requerimento baseado nas empresas, nos horários que foram contratados os pregões, para dizer que a gente não tem, com falta de informação, falar coisas que a gente não sabe, e que tudo isso é pego no portal da transparência. Fiz questão de, no meu recesso de janeiro, aproveitar e ler uma gama de materiais de compras feitas para a área da educação. Vamos lá. Nós temos hoje, no nosso município, de 2.500 a 3.000 alunos. E no EJA, no ensino adulto, de 100 a 120. No máximo, 120 alunos. Bom, nesse pregão, eu estou perguntando aí por que ele não está encerrado, porque os uniformes já foram entregues. E aí, no portal da transparência, não consigo baixar contratos dizendo que ainda está em andamento. Isso não faz sentido, porque os uniformes já foram entregues. Então, é por isso que eu estou perguntando se já foi encerrado. Bom, estou fazendo as perguntas porque se temos 2.500 a 3.000 alunos e foi entregue um kit para cada criança de conjunto de uniforme, contendo 2 camisetas de manga curta, uma camiseta manga longa, uma regata, 3 bermudas ou 3 shorts femininos, uma calça e uma jaqueta. Foram adquiridos 6.000 conjuntos. Nenhuma mãe recebeu um conjunto a mais. Foi dado a quantidade de peça para cada criança. Ou seja, um conjunto desse para cada criança. Não foi dado 2. Bom, cada conjunto desse teve um custo de R$ 508,81. O próximo item que me chamou a atenção é que no EJA nós temos 100 alunos, no máximo 120. Foi comprado 800 conjuntos. E nos conjuntos do EJA, estão dizendo aqui que foi comprado 3 camisetas manga curta, 2 manga longa e uma jaqueta escolar. Em contato com algumas pessoas do EJA, camiseta de manga longa não foi recebido. Aí a gente passa... e o conjunto do EJA custou R$ 330 cada conjunto. Aí nós temos aí as mochilas escolares. Se nós temos 2.500 a 3.000 alunos, foram adquiridas 7.000 unidades, custando cada mochila R$ 125,26. O valor total aí de quase R$ 1 milhão só de mochila. Os tênis, eu não acho que foi um valor absurdo, porque eu vi o tênis, e realmente é um tênis excelente. É um tênis maravilhoso, um tênis excelente. Isso serve para muitas crianças acessar a escola, que a gente sabe que tem crianças que não têm par de tênis para ir para a escola. Foram adquiridos 7.000 pares. Cada tênis custou R$ 128,48. As meias foram entregues 2 pares para cada criança. Nós temos de 2.500 a 3.000 alunos e foram comprados 14.000 pares. Bom, esses são os itens, né, que foram comprados. Quem quiser ter acesso a essa documentação, eu tenho tudo aqui. E aí, também, a minha dúvida é, se no ano de 2022 nós adquirimos uniformes, e o andamento e a finalização foi no dia 29
10/22, nós gastamos um valor de R$ 2.365.500. Nesse pregão eletrônico, que ainda não está finalizado, por isso não podemos confirmar se essa compra procede, se essas quantidades procedem, porque não está no portal da transparência a finalização desse contrato, nós gastamos aí R$ 5.335.629,50. Fiz todas essas perguntas para depois até dividir a resposta com os senhores, porque não acho normal um valor tão exorbitante gasto com uniformes que foram entregues em total atraso, de um ano para o outro, comprado no ano eleitoral, entregue no ano seguinte, enquanto estamos tendo problemas, porque as crianças ingressaram nesse ano no ensino infantil e também no fundamental, não tem uniforme comprado para elas, porque esses uniformes foram comprados para as crianças do ano passado. Então, as crianças que saíram do 5º ano, que foram para a escola Cônego, para as escolas estaduais, não receberam. O uniforme dessa criança de 11 anos não serve para essa aqui, que está ingressando na escola. E dessas daqui que estão na escola, o tamanho que pediram ano passado pode ser que não sirva esse ano. Então, isso gerou um verdadeiro transtorno. Em relação também às quantidades, aqui consta que foram compradas 3 bermudas para cada criança. E eu confirmei com mais de 15 mães. Todas elas me afirmaram que receberam apenas 2 bermudas. E em visita nas escolas, eu também perguntei a quantidade que elas teriam que distribuir, elas me relataram essa quantidade. Então, falando sobre tudo isso e a falta de prioridades, que hoje as professoras não têm o material básico para poder dar aula para o ensino fundamental e infantil, que são materiais básicos como massinha, lápis de cor, caderno de desenho, deixar faltar materiais principais para a educação infantil, é muito preocupante. A gente precisa, de fato, analisar todas essas compras e ver o que, de fato, é prioridade. Depois disso, eu também quero analisar, com a ajuda dos senhores, a compra de apostilas. Queremos analisar a contratação de um sistema DemandaNet, se é necessário mais um sistema onde professoras, além de toda a sobrecarga de sala de aula, precisa ter o compromisso de ficar alimentando esse sistema. Então, vamos aguardar respostas, posso dividir com os senhores, mas tenho certeza que também há uma dúvida de muitos, e eu gostaria que o Gabriel colocasse um slide para a gente explicar mais ou menos tudo o que foi perguntado. Então, lá foi pego no portal da transparência, não é nada da minha invenção, é o número 9078/2024, um valor total de R$ 5.335.629,50. E o status no portal, ele me dá que está em andamento. Então, eu não consigo baixar os contratos para saber, de fato, onde foi gasto e quais as empresas que realmente participaram desse pregão. Pode ir para baixo, Gabriel, tá rolando? Então, a gente está verificando se há duplicidade de compras, as origens dos uniformes e a execução financeira desse contrato. Pode passar? E aí nós vemos o fluxo da despesa pública, se está empenhado, se está pago, e aquele é o valor total de 5 milhões, que eu já falei para vocês. Pode passar? Quem forneceu? Eu li todos os itens do pregão, né, para poder saber quem foram as empresas. Algumas eu até fiz uma busca na internet. Então, a empresa CB News, a empresa GL Comércio e a Calux Comercial. São essas as empresas que forneceram os uniformes para as crianças da rede municipal de Barra Bonita. Tem mais alguma informação? O que eu quero saber nesse requerimento, e acho que também é uma dúvida de todos, é se houve planejamento ou improviso, se a execução financeira acompanha a física, e o processo está blindado, se o processo está blindado juridicamente. É só isso, gente. Muito obrigada. Conto com o apoio de vocês. E na sessão de ontem teve moção de aplausos ao ex-secretário de Turismo de Barra Bonita, José Luiz Giacomini. Documento de autoria dos vereadores Jairo Mesquiato e Val Girioli. Senhor presidente, meus colegas, eu queria deixar constado em ata meus parabéns ao Zé Luiz pelo que fez para o Barra Bonita. Eu aprendi muita coisa com o Zé Luiz. O Zé Luiz
foi um diretor do departamento, onde é uma instância turística, que depende de eventos, que depende de muitas coisas ligadas ao turismo, né? E a forma que ele trabalhava, sem aparecer, né? Sem mostrar realmente que estava fazendo aquilo por político ou não, mas sim administrando um trabalho bacana, com festas na cidade, com festas no Sonho Nosso, com festas em todo que lugar, com as datas comemorativas, né? Bem organizada, bem feitinho, né? A Barra perdeu realmente um grande diretor de turismo. O Zé disse para mim que ele cansou, que tinha os compromissos particulares dele, né? E que ele gostou muito de estar nessa pasta. O Zequinha deu total liberdade para ele, como também o Mané deu total liberdade para ele, mas pelo cansaço dele e querendo realmente tomar conta da parte da vida particular dele, ele preferiu sair. Barra Bonita perdeu, sim. Perdeu um grande diretor, perdeu um grande companheiro, perdeu um grande, né, incentivador do turismo que vai fazer falta para Barra Bonita. Esperamos realmente quem está substituindo que siga a meta da forma que o Zé Luiz fez. Quieto, silencioso, trabalhador, né, e junto com o prefeito organizar as coisas, os eventos, que a Barra precisa de eventos, né? E cada vez mais eventos, cada vez a cidade ganha com isso. Nós vimos em Garaçu quanto perdeu por perder distância turística como era antigamente, né? Esse evento que estou marcando para maio agora, do motoqueiro, já não tem mais vaga em hotel, né? Virar para Barra mais de 1.000 motos da Caixa Federal, de todo o Brasil vindo para Barra Bonita, levando a cidade, o nome da cidade, né? Isso é turismo. Isso é realmente esquentar o turismo na cidade, onde vão deixar em Barra Bonita mais de R$1 milhão, né? Em todo o comércio, restaurante, hotéis, bares, frequentar a movimentação, fora o pessoal da região que virá junto também. Então, Zé Luiz fez isso também. Incentivou, convidou, fez muita coisa e começou a participar com a gente desse encontro da moto, do Moto X que nós estamos fazendo. Uma pena que ele saiu. Para mim, fiquei muito triste, né? E desejo muito boa sorte dele no que será feito aqui para frente. Tá? Que Deus o proteja. Muito obrigado. O vereador Kiko Guimarães, o Kiko do Esporte, teve sua moção de apelo para a capinação de praças e espaços públicos aprovada por todos os colegas. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que estão na casa, ao nobre vereador Gustavo, da cidade de Igaraçu, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, nobres colegas, eu moro a 2 quadras aqui da Câmara, bem próximo, mas para ser preciso, bem próximo do ginásio de esportes. E os vizinhos ali, e moradores daquele lugar, vieram me procurar, e com razão, para reclamar dessa falta de zelo, na verdade, de capinação, de limpeza naquele lugar. Não só daquele lugar, como também do posto central, e também, se nós sairmos aqui na frente, no Teatro Municipal, né, não vai muito longe, aqui na frente no Teatro Municipal. Ou seja, eu moro aqui e estou praticamente cercado de mato. E já faz um tempo já que isso está acontecendo, né? E eu fico preocupado, porque assim como foi dito, né, surgem aí bichos, escorpião, rato, barata, e eu não estou vendo essa limpeza. Eu gostaria que os nobres pudessem estar acompanhando. Isso aí é o posto central nosso aí, o mato tá na calçada, tomando tudo ali, já tem um tempinho. Esse aí é o teatro, né? Para vocês estarem acompanhando. Enfim, a lateral do nosso teatro municipal aqui, como está. Aí o campo, o Renatinho dando bola, também repleto de mato. Aí é o Vicentão, cheio de mato, de entulho. Tem o ginásio da Coab, a lateral do ginásio da Coab, olha como é que na frente do ginásio da Coab, Livre Reginato. E esse aí é o nosso ginásio de esporte de Vitaroponte, onde que eu moro, onde os vizinhos vão na minha casa, com razão, para reclamar dessa situação aí. E eu não vejo nada no momento que tenha feito para resolver essa situação. Aí a calçada do ginásio Vitaroponte, aí, ó, o lugar onde que fica na frente da pizzaria, recebe pessoas de fora, de outra cidade, e vê essa situação aí desagradável, né? Que entristece a gente, na verdade. Eu sei que é um período chuvoso, que precisa, nesse período, ser uma atenção redobrada. Não sei se talvez seria o caso de contratar aí uma terceirizada para auxiliar, ou chamar no concurso. Me parece que tem um concurso vigente aí para zelador, para limpeza.
E se não tiver, quem sabe fazer um concurso, principalmente para essa época, né? Janeiro, dezembro, fevereiro, que é um período que chove muito, para estar resolvendo essa situação aí. Então, eu deixo aqui o meu pedido. Mandei uma mensagem com essas imagens para o prefeito também. Ele falou que talvez essa semana colocaria na programação. Eu vou aguardar, juntamente com os moradores desse lugar aqui, para que seja resolvido o mais rápido possível essa situação. A vereadora Patrícia Barreto usou seu tempo de tribuna para falar sobre o caso do jogador do Bragantino que criticou a atuação da árbitra na derrota do seu time, dizendo que mulher não poderia apitar aquela partida. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha essa noite, internautas que nos assistem, o momento da explicação pessoal é fundamental para marcar o posicionamento e dar voz às pautas que, infelizmente, ainda são ignoradas por muitos. Competência não tem gênero. O episódio lamentável envolvendo o jogador do Red Bull Brasil Bragantino contra uma árbitra é um exemplo clássico de como a competência é usada como cortina de fumaça para o preconceito. Quando um homem erra, ele é ruim. Quando uma mulher erra, a mulher não serve para isso. Ao questionar a competência da profissional de forma agressiva e enviesada, o atleta não fez apenas uma crítica técnica, ele deu voz ao machismo estrutural. O mito da incapacidade, infelizmente, ainda nós mulheres vivemos em uma sociedade que condiciona a competência ao gênero. Se uma mulher ocupa um espaço de poder, de decisão ou de autoridade, seja na política, no esporte ou na iniciativa privada, ela não é avaliada apenas pelo seu trabalho, mas pelo seu sexo. Porque a falha de uma mulher é usada para invalidar toda a presença feminina naquele setor? Quantos homens cometem erros técnicos diariamente sem que a sua masculinidade ou seu direito de estar ali sejam questionados? O que aconteceu no campo de futebol acontecem no legislativo, acontecem nas empresas e dentro dos lares. A misoginia se disfarça de crítica construtiva, mas o seu objetivo é um só: silenciar e afastar as mulheres dos espaços de protagonismo. Não aceitaremos mais que o nosso brio seja testado, enquanto o erro masculino é normalizado. Competência se mede com entrega, com estudo e com resultados. É isso, nós mulheres temos de sobra. Finalizo dizendo, não estamos pedindo permissão. Estamos ocupando o que é nosso por direito, que o respeito prevaleça sobre o preconceito e que a competência seja finalmente o único critério de avaliação, independente do nosso gênero. Eu gostaria de deixar essa mensagem à vereadora Cássia, à vereadora Poliana, a Lili, as funcionárias dessa Câmara, que a nossa capacidade nunca seja colocada em jogo, que nós mulheres, nós temos o nosso espaço, nós temos o direito de voz e que sempre sejamos julgados pela nossa competência e não pelo nosso gênero. É só isso, senhor presidente. E a vereadora Cássia Bispo de Almeida usou a tribuna para comentar requerimento que encaminhou ao Conselho Tutelar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, todos que na casa se encontram. Primeiro, eu quero começar falando sobre a resposta que eu tive no ofício, um requerimento que eu passei para o Conselho Tutelar. Quero começar falando que esse requerimento foi feito para mim poder estar montando políticas públicas aqui na cidade, a favor das crianças, os atendimentos que elas fazem, que é um atendimento que eu parabenizo muito, e acho que a gente tinha que se ajuntar também para poder estar juntando o Conselho Tutelar e dando uma proteção melhor a essas crianças. Onde eu fico indignada que, com a violência sexual, estupro e assédio em nossa cidade, no ano de 2025, foi uma quantidade de 36 crianças, onde eu e o nosso parceiro, o vereador Rodrigo Foguete, já até subiu nessa tribuna para estar falando.
mas fiquei também indignada com a resposta do Conselho Tutelar a mim, na onde eles falam, vimos por meio deste respeitosamente dirigirmos a Vossa Excelência para solicitar especialmente atenção quando há necessidade de que os nobres vereadores se inteiram previamente das pautas encaminhadas à Casa Legislativa por este órgão. Sim, eu me inteiro, sim. E eu perguntei no requerimento, vou ler o requerimento, apresenta a mesa ouvidoria doutor plenário, nos termos regimentais, que seja oficializado ao Conselho Tutelar de Barra Bonita, para que, na medida do possível, encaminhe a esta Casa de Leis relatórios contendo a relação de números de crianças e adolescentes atendidos por aquele órgão, bem como a especificação dos respectivos assuntos ou naturezas dos atendimentos referentes aos anos de 2025 e 2026 até a presente data. Não vou ler tudo para ser breve, presidente, mas aonde me responderam já haviam sido formalizadas e encaminhadas. E o que acabou por expor este órgão e demonstrar aparente desconhecimento das matérias previamente comunicadas. Eu pedi para o Gui puxar para mim tudo que foi enviado para essa casa, só que foi enviado só até dia 5 de dezembro de 2025. E o meu pedido era para que fosse enviado o ano de 2026 também, até a presente data, que foi a última sessão que a gente teve. Então, eu acho assim que todos nós, vereadores, a gente pode fazer o requerimento pedindo uma resposta. E todos nós temos o direito de ter a resposta. A gente não está querendo resposta para poder prejudicar ninguém, a gente só está querendo ajudar. Então, em nenhum momento eu quis prejudicar quem trabalha no conselho, sei do tempo delas como que é difícil lidar com essa situação. Estou lidando também, por isso que eu quis fazer isso. Eu quis ajudar. Então, vou pedir para o Gui estar fazendo um ofício ou um requerimento, não sei como que procede agora, para poder estar tendo essas informações. Não sei se vai dar tempo, porém já vou estar indo conversar com o deputado, por isso que eu queria as informações concretas, porque quando a gente vai conversar com o deputado, a gente tem que passar os dados do que está acontecendo na cidade, a gente tem que falar, tem que expor. Então, eu acho muito importante a gente saber e ter os dados verdadeiros e sem mentira. Falar a realidade do que acontece na nossa cidade. Então, eu só quero deixar esclarecido que eu fiquei muito chateada com a resposta, né, o ofício do Conselho. E é isso, gente. O Câmara Notícias desta terça termina aqui. Mais informações sobre a Câmara Municipal você tem em nosso site, Facebook e também YouTube. Até a próxima. Tchau!